Começando então a revisão de hoje, dia 24 de outubro. Primeiro candle do dia aqui no dólar. Foi um candle de força compradora, foi um candle de virada compradora aqui. Média de 9, 20, 50, aqui tudo irrelevante. E 80 também, acho que eu citei, não sei agora. Média 200 aqui na cara, era a única possível média, as duas, para talvez segurar o preço. Segundo candle do dia já testa ela, não tem setup aqui nesse momento. Muito recente a abertura, não tinha média em tendência, só pensar em venda porque tocou na 200, eu não tenho operacional disso. Joga o preço para baixo, mas travou na mínima do dia, não tinha aqui gatilho bom, tá? De venda, porque não tinha coragem e tendência das médias ainda. Passa para cima das médias e vai lá e testa 200 de novo. Ah, vou entrar na venda aqui? Ainda não tenho setup de só porque tocou na 200 eu vou entrar. Não. A 200 acaba reagindo, joga o preço para baixo, faz o pullback aqui, só que estava muito cedo para pensar que era tendência ainda das médias, tá? Na minha opinião, estava cedo e não tinha feito o rompimento do dia, poderia talvez causar um rompimento falso aqui. Talvez se tivesse já feito o rompimento da mínima e feito esse pullback abaixo, aí seria mais interessante. Mas aqui, várias vezes testando esse fundo, médias ainda sem tendência, recente cruzamento, era arriscado entrar nesse 23 aqui. E se entrasse no 23, colocasse stop no 22 e pegasse, se a gente for ver questão de risco-retorno, deixa eu até ver aqui, dava exatamente para a região ali de, na verdade, tocando no fundo do dia de ontem, não tinha um risco-retorno tão interessante, ainda mais o stop de quase 12 pontos. Acho caro nessa região que não tinha tendência ainda. Enfim, o preço renovou, mínima, fez um pullback e deu essa barra 26. Essa barra 26 aqui poderia ser de barra ignorada, só que não tinha risco-retorno aqui, já se eu colocar stop no 25, um tique acima, já não tinha risco-retorno para o fundo, que eu não sabia se o fundo poderia segurar, não tinha nem sido testado antes. Então acabou indo fazer o quê? Não tinha risco-retorno. O preço cravou exatamente 0,5% de baixa. LS não ativou, tá? Então não preenche critérios aqui para reversão, por mais que esteja esticado. Testa a média 9, dá um gatilho falso de venda, longe da 20. Testa de novo a média 9. Aqui eu acho perigoso pensar só porque não conseguiu cair no 34, já pensar em compra no 35, só porque a média 9 até o momento não reagiu. Tem um exemplo que aconteceu hoje no índice, que eu prefiro o exemplo do índice do que este do dólar aqui, então não vejo nada a ser feito. Testa a média de 20 com pullback aqui agressivo, a 20 não segura, passa para cima da 20 e começa a subir em canal. Então mesmo que dê algum gatilho de compra aqui acima, nós não entramos porque está subindo em canal, que isso aqui pode ser uma bandeira de baixa. E aí essa bandeira, né, esse canal na verdade que eu não saberia se poderia ser bandeira, chegou em região de troca de polaridade, essa linha aqui, junto com VWAP e retração do dia. Retração que eu acho que vai ser 50%, deixa eu ver aqui dessa última pernada. 50% cravado, VWAP, troca de polaridade, reagiu. Jogou para baixo das médias de 9, 20, 50, 80 começaram a ficar irrelevantes de novo. Não vejo nada a ser feito até o fim do dia, quando finalizou aqui próximo da região de fundo. Uma coisa importante para ressaltar, que esse fundo aqui do dólar era o fundo de R$5, né? Novamente, região de R$5, tentando travar o preço. Não é uma região fácil, é a região, sempre ressalto isso. Muito forte, tem muita barreira aqui, mas a parte interessante é que hoje fechou próximo dessa mínima. Então, se for olhar pelo fechamento, talvez essa região de R$5 não esteja tão forte quanto estava antes, tá? Então, fechou muito próximo da mínima do dia. O dólar não vi nenhum gatilho, pelo menos, interessante e seguro. Outra coisa que eu reparei também no início do dia era um alargamento. Alargamento, como já se sabe, é bem difícil de operar, mas já abriu com as médias sem tendência. Então, só confirmou a questão do alargamento aqui. Nada a ser feito, formou um canalzinho que poderia ser bandeira, realmente foi, porém não rompeu mínima aqui dessa bandeira para talvez pegar tendências maiores. Então, pelo menos não vi nada nesse ativo aqui. Já em relação ao índice, primeiro candle do dia foi um candle de força vendedora, poderia ditar o movimento do dia. Hoje, se a gente for olhar em relação ao fechamento, acabou não dando certo essa questão do primeiro candle. Gap de alta, um gap que para mim é um gap simples, não mudou nada, não quebrou nenhuma estrutura, não confirmou. Na verdade, peraí, calma, confusão, não é gap simples, na verdade é gap de fuga ou de continuidade, porque rompeu essa máxima. Eu tava olhando aqui, ó,
E a abertura não foi aqui, a abertura foi aqui. Então, sim, rompeu região importante. Gap de alta e gap de fuga, importante e forte. Beleza, nada a ser feito. Média 9, 20, 50, 80, 200, todas estavam aqui relevantes. A parte interessante é que já abriu acima da 200, então poderia talvez se afastar dessa região da 200. Que no seguinte, faz um bull 180, ele não teve força, tá? Ficou derivando depois. Pensar aqui em setup da VWAP não dá, a gente não pega setup da VWAP nessa situação com a média 200 abaixo do setup da VWAP. Na verdade, tinha que ser contra. Reversão aqui não teve bons gatilhos de venda para pensar e começou já a derivar depois. Derivou, fez o teste na média de 9, tá? Teste na média de 9 com candles feios, a gente não pensaria em compra aqui para continuidade porque estava longe da 20 também. E aí, teve uma reação forte, abertura depois das ações aqui, e jogou o preço lá na região de mínima. Até esse momento o fluxo estava muito estranho, muito estranho. O que eu posso dizer que aconteceu aqui é que durante esse movimento de... Na verdade, durante esse movimento de Bull 180 aqui, quando subiu, XP estava na venda de forma passiva e a UBS estava na compra de forma de agressão. E chegou nesse topo, a XP parou de dar liquidez. Então não conseguia subir, ninguém estava fazendo nada, fluxo estranho. Tinha questão, vou falar depois de macroeconomia, como que a gente interpretava como que iria abrir antes. Os DIs também, lá fora, estava muito estranho o cenário. Acabou fazendo um pullback que não segurou na 20, rompeu a 20 e chegou na região de fundo. Eu não vejo aqui que a 200 ou a 80 ou a 50 que segurou. Pode ter sido basicamente a retração, price action puro. Primeiro toque da retração aqui. E aí o preço explodiu para cima. E também com o fundo do dia. Médias aqui embaixo não estavam relevantes, tá? Não estavam, ia demorar um pouco para criar tendência. Jogou para cima, fez pullback na 20 sem gatilho de venda. A 20 não segurou de novamente, então a gente vê que a 9 e 20 estão sem tendência. E aí o preço subiu. O preço subiu, chegou em região de máxima, ou seja, testou e rompeu máxima, beleza. Então aqui a gente pode começar talvez em nova tendência das médias. A gente tem que esperar primeiro então as médias passarem para cima, ancorar e talvez dar um pullback. Fez um pullback bem agressivo aqui, entrando nesse candle seguinte não dá, porque a 9 acabou de cruzar a 20 de novo, então temos que esperar uma ancoragem e uma abertura melhor das médias. O que aconteceu? A média subiu de 9. Média de 9 subiu. O preço testou pro topo de novo. Se o topo estivesse forte nesse momento, era para ter reagido, talvez rompido a média de 9. Não reagiu, e aí antecipadamente, pelo 2 minutos, cheguei a fazer uma compra aqui. De renovação de máxima, o cenário estava até interessante de pensar, só que o fluxo naquela hora também não estava nítido esse movimento, porque nós não tínhamos, por exemplo, a UBS comprando. Então poderia ser bem um rompimento aqui fake, né? Ainda mais com a 9, esse estranho, não é falso, esse estranho cruzamento, como que elas estavam para cima. E tinha também a questão dessa LT aqui, ó. Não era canal, tá? Porque tem esse fundo aqui igual, não existe uma figura que é desse jeito, não tem figura assim. Poderia ser de alagamento, mas não foi. E aí tinha essa LT, travou na LT, voltou, estopou. 9, obviamente, por ter voltado, não ia segurar. No máximo a 20 com VWAP. Mas a 20 com VWAP tentou travar, não conseguiu, voltou para baixo. Travou em retração do dia nesse candle aqui. Fez um pullback na média 9. Gatilhos falsos aqui. Começou a criar trap zone da 20 com 50. Rompeu a 50 direto, rompeu 80, foi em direção ao fundo. Fundo que já havia sido respeitado. E aí era a região da 200 também, né? Operar em torno de 200 é complicado. O que o preço fez? Rompeu o fundo, mas com candles todos aqui de rejeição de rompimento de fundo. Fez o pullback de novo na média. E se não tivesse, talvez, as médias de 200, poderia ser gatilho esse 49. Porém, nós estamos na região dos 200 e por mais que elas estejam flats, elas são perigosas. Cai, faz mais um pullback, mas esse longe da 9 no caso também, em torno de 200. Renova fundo, mais um pullback e aí... na cara do ajuste aqui também, fechou gap e começou a cair de forma esticada. Aí eu já fiquei em atenção, alerta, alerta. Tinha fatores macroeconômicos também para começar a travar esse fundo. Fiquei já pensando na reversão. Para pensar em reversão, temos que ter confluência, né? Então, o que eu fiz? Primeira coisa mais importante, preguei do primeiro candle para baixo.
161 ali cravado junto com essa região de fundo, que não é apenas um fundo, né? É uma região de troca de polaridade importante. Aqui, chegou de forma esticada, 161 da primeira pernada ali de cima. Vi também pelos 60 minutos, deixa eu voltar pra cá, eu comentei ontem do possível Okoi. Como assim? Já era para ter formado o Okoi no movimento da abertura, né? Porque nós já tínhamos um ombro, cabeça, e aí o gap de hoje estava confirmando o segundo ombro. O preço não quis ir? Beleza. Desde que o terceiro ombro, no caso, não rompa esse fundo, de qualquer forma é como se fosse aqui um Okoi ainda. E aí travou exatamente nesse fundo. É um fundo importante, é uma região de troca de polaridade. Voltando para cá, era uma região importante, travou. E aí começou motivos macroeconômicos também, que eu vou falar sobre isso, por que esse fundo foi tão relevante. Fez aqui um candle de exaustão, seguido por um candle de absorção, e depois uma exaustão completa. Depois na parte privada eu vou explicar essa parte do volume. E aí, pelo 2 minutos, deu oportunidade nessa região desse candle com 148 aqui, pelo 2 minutos. Pelo 5, se esperasse pelo 5 não teria risco retorno, então foi pelo 2 mesmo, tá? E aí fez um pullback na média de 9. Deixa eu arrastar pra cá. Gatilhos falsos de venda, tá? Não entramos. E aí deu aqui esse 64. Esse 64 é o caso que eu falei que eu ia comparar em relação ao dólar. Esse exemplo aqui é muito mais bonitinho do que este daqui. Este fundo aqui do dólar é mais perigoso. É melhor este que indica que a 9 meio que já foi testada. Não reagiu aqui. Candle de rejeição, mais um para poder cair, não reagiu e aí dava o candle seguinte. Candle gatilho de compra, outra oportunidade. Ah, vou pensar em compra aqui, aumentar a mão. Mal andou, pontos a favor, eu aumentar a mão, perigoso. Prefiro não. Gatilho pelo 5, tinha risco retorno para média 20, parcial obrigatória neste caso aqui para média 20. Mas vendo a situação aqui, primeiro nós tínhamos a reversão, né? A reversão, no caso, tem que fazer parcial na 9. Não tocou na 9 nessa hora. Quem estava acompanhando ao vivo ia perceber que este candle aqui parece que tocou na 9, porque quando o candle fechou, a 9 desceu. Porque foi um candle forte, mas não tinha tocado, tá? E aí, de repente, deu esse trade aqui de compra, que eu não aumentei a mão. Esse aqui já é parcial para 20. Ou seja, a 9 estava fraca, então. Nem fiz parcial quando o preço voltou. Não fiz parcial aqui. Esperei o preço andar e cheguei a fazer parcial nessa região, quando esse candle aqui deu um pouco de exaustão, porque tinha muita liquidez, porque muita gente pensa em colocar suas ordens de stop ou entrada, talvez, nessa região aqui, ó. Média de 20, passando, retração, e tinha muita ordem. O preço pegou essas ordens, quando tava fechando essa região, acabei fazendo a primeira parcial dessa compra que eu tinha feito lá embaixo. E aí, o preço subiu mais um pouco e travou no que aqui? O que tinha de trava nessa região? Essa região tinha uma trava que era retração do dia. Deixa eu puxar aqui, profit bugado. Retração do dia, próximo de 50%, com troca de polaridade do fundo aqui. Região interessante para travar. Outra parcial. E aí o preço faz o pullback na média 9, região a 200, infelizmente, nada a ser feito, tá? Ah, e se não tivesse 200, eu poderia entrar onde? Não entraria em 75, porque está longe da 20, e 78 nem teria risco retorno para VWAP, então não faço nada. Chega próximo da VWAP, aqui, junto com 50% de retração cravado, faz mais um pullback e aqui confirma que está subindo em forma de deriva. Só que uma deriva tem esse padrão de reversão. Acabou não sendo um padrão de reversão, o preço esticou, rompeu o VWAP, rompeu o 61 de retração e foi direto buscar o topo, completar a simetria do movimento, uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Nós estávamos brincando que, ou é topo, alvo é topo, mas eu não esperava mesmo que fosse chegar, não. Chegou, cravou topo, topo importante, esticado, LS ativo, posso pensar em reversão? Não preenche critérios para reversão, não posso entrar no 92, até porque candle de inside candle é péssimo. Nada a ser feito então, última hora do pregão também é recomendável não entrar. Faz um pullback agressivo na média, e aí não tem nada a ser feito nesse movimento final aqui. E aí, então, fiz essa compra aqui que deu stop, tá? Fiz essa compra aqui, antecipada pelo 2 minutos, na intenção de criar uma tendência antecipada, não foi, acabou não indo. E aí, dos backtests bonitinhos, aqui embaixo, a reversão, e aqui embaixo,
no 64. Outra oportunidade de compra para quem não tinha entrado talvez na reversão. Mais avançada essa aqui. Essa aqui é mais fácil de entender a reversão. O que mais que eu preciso ressaltar? Gráfico branco aqui do índice. Eu não vejo nenhuma sequência tão forte assim relevante no dia. Nem essa aqui no fim do dia eu vejo assim tão forte. A deriva. Outra figura aqui possível pelos 5 minutos. Um topo duplo, mas muito feio. Basicamente... teve o fundo duplo, né? Fundo duplo bem bonitinho aqui embaixo. Que é uma das coisas que eu falo assim da questão desse trade aqui, esse segundo trade de compra. Ser interessante esses casos de fundo duplo ou topo duplo. Então, interessante essa região aqui de fundo. Antes da abertura do pregão, a gente tinha algumas coisas bem importantes para analisar lá fora. O minério de ferro estava subindo muito, tá? Subindo muito. Mais de 3%. Esse aqui não é pelo menos de Dalian, é de Singapura, mas o minério de ferro de Dalian estava subindo mais de 3%, que poderia puxar Vale para cima. Então, nós já tínhamos possibilidade de Vale subir. Segundo, tinha a questão do petróleo estar caindo, tá? Estar caindo e caiu mais durante o pregão. Poderia puxar mais a Petro ainda para baixo. Porém, a Petro já tinha caído mais de 6% ontem, tá? Não é normal essas quedas, precisa de uma correção. Então, tinha essa dúvida. Vale pelo menos poderia subir, beleza. Petro vai subir com a correção, com a queda esticada de ontem, poder fazer uma correção saudável? Ou vai seguir o padrão do petróleo Brent lá fora e vai cair? Se caísse, a gente teria um pouco de divergência, Vale subindo e Petro caindo. Então já poderia ficar difícil de operar. Então já no início do dia eu estava indeciso com essa questão, vai subir ou vai cair? Qual que falta então pra gente olhar se vai puxar para cima ou para baixo? E FNC, que a gente não tem commodity para poder analisar, só realmente com a abertura. E a FNC abriu como? A gente for olhar nos 5 minutos, acompanhando o movimento. E a FNC primeiro candle do dia foi um movimento de alta. Os primeiros minutos aqui do dia foram movimentos de alta. Foram movimentos de alta, fazendo pullback até chegar 11h30. 11h30 foi exatamente onde travou o topo. E a FNC e também o índice futuro. E a Petro, o que ela estava fazendo a Petro? A Petro abriu com gap de alta, poderia então ser um dia de correção. Veio fazer uma correção forte, fechou gap, mas aí estava voltando a subir. Até chegar também 11h30, travar no topo do dia e depois cair forte. E a Vale? Vale gap de alta, pullback na média 9. Chegou a fazer topo aqui exatamente na região de 11,5, mas não conseguia renovar a máxima. Já estava bem esticado, 2 e tanto por cento de alta. Então nós tínhamos três aqui seguindo o mesmo caminho. Ou as três subiam, ou as três caíam. E a Vale, pelo menos, ela estava neutra em cima do movimento de alta. Quem dependia então do movimento hoje era a Petro e IFNC. E aí a gente vai ver IFNC. E a IFNC carregou o índice. Quando chegou nesse fundo, eu estava comentando que tinha pegado a liquidez desse fundo aqui. Até o Fabrício, eu acho que comentou da questão de retração. Deixa eu ver se foi essa aqui. Essa retração, cravou 61. Estava bem esticado. Renovou fundo, deu aqui candles de absorção e aí voltou. E teve uma das forças da subida foi IFNC depois do dia, tá? Na parte da tarde, quando eu entrei na compra da reversão. Petro também travou no fundo aqui, exatamente rompimento falso, até porque tá muito esticado, 0,5% de baixa e voltou a subir. E Vale, como eu disse, neutra, tava neutra, mas até que na hora que ela ajudou também passou para cima das médias, respeitou mínima do dia, região de mínima, e voltou a subir. Então, outra coisa que eu preciso comentar, como no início do dia estava um pouco confuso, se eu olhar a respeito do fluxo, deixa eu arrastar aqui a tela. Hoje o fluxo já da abertura, XP estava numa ponta e UBS na outra. O movimento estranho é porque desde o início do dia, então, elas estavam determinadas cada uma para uma direção. Não tem esses cruzamentos, por exemplo, XP para cima, depois para baixo, aí inverte o fluxo. Não teve. E desde essa hora aqui, a UBS estava vendendo. Por isso que foi um movimento muito estranho na hora que eu fui fazer aquela primeira compra do dia. O movimento subiu um pouquinho e eu cacei compra exatamente aqui nessa região, ó. Nessa região que parecia que a UBS ia começar a inverter. Não inverteu. Ela vendeu de novo e estopou. Vendeu mais um pouco depois e depois começou a realizar. Exatamente na hora que eu entrei na compra foi esse fundo aqui, onde ela começou a parar de vender e foi jogando o preço para cima com a liquidez da XP na outra ponta, tá? Então, isso que eu tinha que ressaltar do fluxo. Foi um movimento hoje mais difícil, realmente, no início do dia.
Na parte da tarde vai até mais claro de enxergar isso aqui. Outra coisa que eu preciso ressaltar é dos juros americanos. Hoje, no geral, né, se for olhar aqui, juros estavam neutros no início do dia. E é uma coisa que está afetando muito ultimamente a questão dos juros. Juros neutros tende a ser dólar para baixo e índices para cima. Como que o dólar estava no início do dia? Em alta. O dólar desde o início do dia estava em alta. Desde o início do dia aqui subindo. E o S&P então, pelo menos, o índice futuro do S&P, estava em queda boa parte do dia aqui. Em queda e depois subiu. Aí uma coisa complicada. Por que o início do dia, quando abriu as ações lá, estava difícil de operar aqui também? A compra, quando eu fiz no índice, estava difícil. Por quê? Porque o S&P estava subindo e dólar também. Quando os dois estão na mesma direção, é complicado de analisar. Quem estava mentindo? Parece que aquele momento era o S&P. Quando teve esse movimento de baixa, que foi mais clara a tendência, aí o movimento andou, porque era, no caso, então, S&P para baixo e dólar para cima. Quando voltou a subir, se a gente for olhar em relação ao DXY, o DXY não caiu, ficou travado. Dia difícil de analisar em relação às correlações. Ainda mais com os juros também aqui. Juros caindo, índice praticamente travado, e não foi só lá, foi aqui também. Os juros aqui estavam em queda desde a abertura do dia. E se os juros estão em queda, é índice geralmente para cima. O que aconteceu hoje? Travado no início do dia e caiu. E enquanto caiu, os juros ainda estavam em queda. E é um movimento inverso, juros em queda, índice para cima. Durante esse movimento todo, os DIs estavam negativos hoje. Estranho também, mais um movimento estranho. E aí, de notícia, a gente teve até uma notícia relevante hoje. PMI, lá na Europa, tá? Mas o PMI aqui dos Estados Unidos, às 10h45, deu até um movimento um pouco volátil, mas não tanto. E aqui mostra que o mercado ainda está aquecido lá fora. Mas não foi mal interpretado pelo jeito, não. Não teve um movimento tão forte em relação a essa notícia. E amanhã, a gente tem, deixa eu lembrar, essa notícia que eu acho que ela não vai sair essa hora. Eu acho que o Investing vai tirar daqui. Estoque não é de movimentar. Essa aqui também não é de movimentar. Praticamente não tem notícia muito relevante amanhã, não. Já em relação ao gráfico, possibilidades para amanhã, vamos supor que o índice abra com um gap de alta. Se abre com gap de alta, movimento esticar, subir, a gente pode pensar em reversão agressiva, se tiver confluência, para pensar em venda, para buscar as médias. E para pensar em compra, esperar então um rompimento aqui de cima, né? Pegar um pullback, algum movimento que seja posterior a esse rompimento da máxima. Posso pensar em compras aqui nessa região? Média de 200, não fica interessante. Posso pensar em vendas nessa região? Média de 200, não fica interessante. Vendas fica interessante onde? Vendas de tendência, fica mais interessante nessa extremidade. Caso venha a dar uma pré ou uma pós-tendência. Vendas também, como eu disse, da reversão. Caso estique, pode pensar em venda esticado. E podemos também pensar no caso de... mas você vai coincidir a mesma coisa da reversão aqui. Mas venda-se de tendência realmente é mais para a região de fundo. Não tem aqui no meio. Aqui no meio, média 200, não tem o que fazer. Eu espero realmente que abra, talvez sem gap. Fique nessa região. Ancore com as médias e tente romper essa máxima. Dê algum pullback após o rompimento. Seria muito mais interessante. Iria confirmar o ombro, cabeça, ombro invertido. Deixa eu passar aqui para o WinZ. Dos 60 minutos. E tem distância para 200 do 60. Tem espaço. Respeitou esse fundo. Ondas de Elliott também foram respeitadas. Então a fase de correção complexa aqui está sendo formada pelo Okoi. Então seria bem interessante o rompimento dessa máxima aqui, ó. Essa regiãozinha. Por isso que segue sendo interessante deixar este caixote aqui marcado, como se fosse a linha do pescoço desse Okoi. Confirmado o rompimento aqui fica mais interessante. Preciso agora falar do dólar. O dólar parece agora que não está mais nesse canal de alta, beleza, mas nós temos um outro canal agora. Pelo menos LT aqui já está confirmado. Deixa eu mudar de cor. Uma LT aqui de baixa. Se eu transferir para a região aqui,
pelo menos essas LTs aqui inferiores não estão sendo iguais. Então, talvez seja alguma coisa parecida com isso daqui. Tá mais cara disso, tá afunilando. Tá chegando no bico desse afunilamento. Uma hora ou outra vai pegar alguma direção forte. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque está afunilando, tá? E dando um zoom aqui mais próximo, por estar afunilando, média 9, 20, 50 e 80 estão sem tendência nesse bico do afunilamento. Recomendo que vocês tenham atenção em relação a isso e esperar sair dessa região aqui. Vamos supor que abra sem gap. Recomendo não fazer nada enquanto não sair dessa região. E se sair para cima, tem a média 200 para confirmar rompimento. Posso pensar em reversão? Se subir esticado, bater na 200, tiver mais confluência, posso pensar em reversão de venda. Posso pensar em reversão no caso de baixo? Eu tomaria muito cuidado, porque aqui é a região de R$5, tem bastante liquidez aqui embaixo ainda. Pensaria em vendas se fizer talvez um pullback. Pegar mais movimentos de baixa. Deixa eu ver pelos 60 minutos. Rompeu a média 200, tem o oco macro, então lembrando o ombro, cabeça, ombro. Tá na linha do pescoço, o rompimento ainda não foi confirmado verdadeiramente, é uma região de interesse de ambas as partes, de venda, de compra. Não é uma região fácil de analisar, então tomaria cuidado com esse afunilamento aqui, tá? Isso que eu tinha que ressaltar pelo menos para hoje e estudos para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TaiTrader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?